Sabemos, né? Mas é assim, livre-arbítrio, existe uma certa confusão no meio evangélico, o pastor há de concordar comigo. Livre-arbítrio tem sido confundido com vontade. Entende? Desejo. Desejo, vontade. Então a pessoa fala assim, olha, eu quis fazer tal coisa. Não, você não quis. Cometi um crime por causa do meu livre-arbítrio. Eu escolhi cometer aquele crime. Então eu escolhi cometer aquele crime. Isso aí, assim, não é o conceito teológico de livre-arbítrio. Ah, não. Livre-arbítrio é outra coisa. Né? Livre-arbítrio envolve... o livre-arbítrio o homem tinha no Éden, dentro da teologia reformada, ele tinha livre-arbítrio. Total. Porque a vontade dele não era corrompida, ele não tinha o pendor, ele não tinha influência, o pendor da carne. A natureza pecaminosa. Quando a natureza pecaminosa entra, ela macula a vontade. E a pessoa então passa a sentir uma inclinação para o mal. E não somente isso, ela passa a sentir uma repugnância pelas coisas santas. Então o que acontece? O apóstolo Paulo fala assim, olha, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus e não pode compreendê-las. O texto usa essa expressão. Ele não pode compreendê-las. Isso é a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo fala, inclusive, que os judeus, quando eles leem a palavra de Deus, eles têm um véu posto no seu coração. E eles não conseguem ver Cristo nas Escrituras, porque eles têm um véu posto no coração. Então eles não conseguem entender as Escrituras. Tudo isso está ligado à natureza pecaminosa. Esse é o conceito de livre-arbítrio, o conceito teológico de livre-arbítrio. É uma vontade maculada que empurra a pessoa numa direção. Ninguém vai até Jesus se o Pai não atuar. Então isso aí, inclusive, o próprio Armínio, ele ensinava isso. Armínio ele dizia expressamente que se não houver uma atuação da graça de Deus, o homem por si só ele não pode desejar as coisas santas e nem se preparar para recebê-las. Alguns calvinistas falam que o homem tem que ser regenerado antes. Eu discordo dessa expressão porque a regeneração vem depois da fé. Mas por exemplo, Jonathan Edwards, que foi um calvinista, né, do século XVII, o Jonathan Edwards, ele ensinava que tinha que ser regenerado antes. Para mim está errado isso aí. E outros puritanos diziam isso também. O Calvino, Armínio falava assim, olha, é necessário que haja uma graça preveniente, preparando a pessoa para receber o evangelho. Agostinho usava a expressão graça preveniente também, assim como Calvino usava a expressão graça preveniente, só que no sentido um pouco diferente de Armínio. Eu acho que Agostinho foi o primeiro, né? Agostinho foi o primeiro a usar a graça preveniente, a graça que vem antes. Então, para você ouvir o evangelho, Deus tem que antes preparar seu coração para que você o aceite. E Armínio cria nisso também. Armínio dizia, ó, ninguém pode se aproximar do Senhor se não houver uma graça que atue no seu coração. Isso não pode, não tem como acontecer isso, porque é uma cegueira. Se ele não falar haja luz, você não vai enxergar nunca. Então livre-arbítrio seria o livramento disso. E o homem no pecado não tem. Então, quando nós dizemos assim, olha, o Espírito Santo tem que tocar no coração, automaticamente estamos dizendo, o homem não tem livre-arbítrio. Olha, vocês não podem vir até mim se pelo Pai não for concedido, estamos dizendo, o homem não tem livre-arbítrio. E outros textos que mostram isso, a incapacidade da pessoa sozinha ir até Jesus. Então, o livre-arbítrio é isso, é uma vontade livre de corrupção e que pode ir a Cristo sem influência nenhuma. Quem ensina o livre-arbítrio no sentido pleno são os pelagianos. Os pelagianos falam, olha, o pecado não afetou a vontade não. A pessoa, se quiser, sem nenhuma influência divina, ela pode ir até Deus. Sem nenhuma influência divina, ela pode. Nós, tanto os arminianos como os calvinistas, dizem não. Tem que haver uma atuação de Deus. Então, nem arminiano e nem calvinista crê no livre-arbítrio. Mas nós cremos na vontade. O homem tem vontade. Eu decidi vir aqui hoje. Foi a minha vontade. Claro que isso estava nos planos de Deus. Mas Deus usou elementos para realizar essa sua vontade que não anulasse a minha decisão. Ele me convenceu, ele usou elementos externos, causas secundárias, para que eu pudesse estar aqui hoje. E isso cumpriu o seu propósito. Então essa é a diferença entre livre-arbítrio e vontade, ou como alguns chamam de livre-agência. Essa é a diferença. Para ir a Cristo, é necessário que Deus atue nessa vontade, porque ela por si só não vai. O arminiano fala assim, Deus atua no coração de todo mundo que ouve o evangelho. A graça preveniente, na visão do arminiano, abrange todo mundo que ouve o evangelho
ou todo mundo que Deus sabe que vai crer. Deus previu que ia crer. No calvinismo, a graça preveniente atua somente nos eleitos. É a diferença entre os dois. Entendi. Bom, livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade de tomar decisões sem coação. Eu entendo assim. Livre-arbítrio é a liberdade para você tomar decisão sem influência. Água pura? Né? Tem. E como o pastor falou que o Adão tinha livre-arbítrio no Éden, quando o senhor perguntou, mas e o Adão? Aí falou, não, o Adão sim tinha o livre-arbítrio pleno, né, completo. Eu não sei exatamente qual foi a palavra que ele usou agora, mas acho que é isso aí. E aí entra a questão, mas o Adão caiu. O Adão, com o livre-arbítrio dele lá e tudo, ele caiu, ele falhou. E aí a pergunta é... se o Adão caiu, tendo livre-arbítrio, como que funciona essa queda? Então Deus também decretou a queda do Adão? Porque o Adão era puro. Deus também decretou a queda do Adão? Se Deus decretou a queda do Adão, ele é o autor, por assim dizer, em última análise, né, do próprio pecado? Não. Você acabou de falar que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Sim, né? Claro. Então é claro que para ele ser morto tinha que haver... Desculpa. Então é claro que para ele ser morto tinha que haver uma causa. Então é evidente que a queda estava nos desígnios de Deus, ainda que nós não entendamos. Mas ela estava nos desígnios de Deus, assim como a morte do Cordeiro. Não haveria motivo para Deus estabelecer antes da fundação do mundo a morte do Cordeiro, a manifestação de Cristo e a morte do Cordeiro, já antes da fundação do mundo, e escolher os salvos antes da fundação do mundo, se não tivesse preordenado a queda. Que beleza, aí vem a segunda parte da minha pergunta. Eu também creio até que assim. Agora vem a outra questão. O Adão, ele caiu porque ele quis? Porque ele quis. Porque ele tinha 100% de livre-arbítrio, conforme o senhor disse agora há pouco. Sim. Ou ele estava pré-determinado? As duas determinado. Coisas. As duas coisas. Não é que... Então, porque a minha interpretação bíblica é que Deus sabia o que Adão ia fazer, mas a responsabilidade foi 100% do Adão. Sim. E a intenção foi 100% do Adão, e Deus não tem nada a ver com isso. Adão decidiu fazer isso. Eu não isso. digo que Deus sabia, eu digo que Deus determinou. Finalizando a pergunta. E agora, aqui a gente estava concordando até agora, e agora nesse passo, o Adão e a Eva vão lá e vão pegar a fruta, vão romper com Deus. Sim. Esse rompimento, Deus determinou ou ele sabia que o Adão ia fazer? Porque lá no texto que o senhor citou, a gente ficou discutindo aqui de gramática, não sei o que lá, que eu falei que era o sangue, não sei o que e tudo mais, lá está escrito que ele sabia, né? E como é que é? Deus, ele pré-ordenou a queda, e ao mesmo tempo Adão é culpado e decidiu livremente. E como vai funcionar também não sei, é isso aí. Né? Como unir as duas coisas, a gente não tem a menor ideia. Mas isso é assim, funciona assim, né? A gente vai ficar rodeando esse toco o resto da vida, né? Mas assim, note bem, o arminianismo, Vilela, ele trabalha com permissão. Ele fala assim, Deus não decretou não, Deus permitiu. Ele previu e permitiu. Bom, aí é meio estranho pelo seguinte, ele previu, então estava fixado. Então o futuro estava fixado. Quem fixou esse futuro? Por que ele preconheceu? Porque ele descobriu ou porque ele planejou? O que se encaixa mais com Deus? Ele descobriu, ele olhou ali em algum lugar a história e descobriu, Adão vai pecar. Ou ele sabia porque ele planejou? Ele sabia antes porque ele descobriu ou ele sabia antes porque ele decretou? Viram Todestines aí. Essa é a questão, né? Ele sabia antes porque descobriu ou sabia antes porque decretou? Tostines. O calvinista fala, ele sabia antes porque decretou. O arminiano fala, ele sabia antes porque descobriu. Mas como ele descobriu? Então existe uma outra realidade. Nenhum calvinista, nenhum arminiano, eu não sou arminiano, mas nenhum arminiano fala que ele descobriu. Não, ele fala o seguinte, ele sabia antes, mas não fala que ele decretou. Como é que ele sabia antes? Ele sabia antes porque ele é presciente. Então ele
Né? Então, essa pedra, ele pedra que o senhor coloca no sapato do arminiano, certo? Agora vem a pedra que eu coloco no sapato do senhor. Pode colocar. Se o Adão, com as pedras. Se Deus decretou, logo Adão não era livre. O senhor acabou de dizer que o Adão tinha 100% de liberdade. Exatamente. Se Deus decretou e ele não podia ter outra opção, então ele não era livre, pastor. Ele era livre. Certo. Mas ele podia não ter feito aquilo? Ele era livre, mas não podia ter feito aquilo. Então não era livre. Mas então ele não era livre. É aí que entra Paulo de novo dizendo, olha, não dá para fechar esse ponto. Não dá. A Bíblia fala que ele é responsável, se ele é responsável, ele está usando a sua vontade. Isso é uma contradição. É uma contradição, porque é o que a gente chama de paradoxo. Se o Adão era livre, 100%, conforme o senhor falou, então é ele que decidiu. Livre. Mas se ele já tinha um decreto do qual ele não podia... Não tinha como escapar. Então ele não era exatamente livre. É que é assim, então, pastor, a liberdade é que é assim, ó, a liberdade do homem está dentro de uma esfera chamada decreto de Deus. É assim que funciona a liberdade. Qualquer liberdade é assim. Liberdade não é ausência de limites. Você sabe disso, é pai. Mas eu não disse isso. Eu tô falando... Mas eu estou dizendo. Estou dizendo que a liberdade, qualquer liberdade, não significa ausência de contornos, de limites, de barreiras. Então o que nós dizemos como calvinistas? Nós dizemos o seguinte, olha, Adão era livre dentro de uma esfera chamada decreto de Deus. É nesse sentido que Adão é livre. Como todos nós. Mas nós somos livres. Não era, porque então ele ninguém não podia ter feito... Então não existe liberdade. Então, se liberdade é ausência de limites, então ninguém é livre. Ninguém disse que é ausência de limite. Por exemplo, eu não posso decidir aqui que eu vou voar. Eu não posso. Não tem, não é da minha natureza. Há um limite. Não é da minha natureza. Há um limite. Agora, da natureza. O homem tem a natureza para obedecer. O Adão podia obedecer. Ele não estava obedecendo até então? Sim. Mas ele escolheu romper. Ele escolheu romper, exatamente. Ele escolheu romper. Agora, essa liberdade que ele usou, pastor, estava dentro de uma esfera. Essa esfera rígida que não muda é o decreto de Deus. Dentro desse decreto, ele faz o que ele quer. Assim como nós. E tem algum versículo que sustenta a ideia do Adão estar dentro desse decreto? Não, porque assim, Adão é o único caso. A gente faz teologia desse jeito. Depois de Adão, todos caíram. Adão é o único caso diferente. O senhor pode convir comigo, porque o Adão é 100% livre, o Adão não tem o efeito do pecado. Então tem algum... Já que o Adão é o único, tem como documentar essa teologia com algum versículo falando do Adão? Pastor, teologia não se faz assim. O senhor é teólogo, o senhor sabe. Não tem como você construir uma teologia pegando um versículo lá e falar, Adão tinha um limite. Não tem isso aí. Nós construímos a teologia a partir de todo um conjunto de verdades, né? Então nós vemos, por exemplo, o Adão é único. Então tem que achar um versículo só para ele. Não tem. Isso tem não que existe. Tem que sustentar. Acha para mim um versículo que fala que a inspiração bíblica acabou. Acha para mim um versículo que fala que a inspiração acabou. Não existe. Então a inspiração continua. Não é assim que funciona a teologia. A teologia é uma construção, uma construção complexa. Então é melhor, eu estou dizendo assim. Eu estou dizendo assim. Se a morte de Jesus é uma teologia, é uma interpretação. Essa interpretação, essa teologia é construída a partir de conceitos esparsos nas Escrituras. O senhor mencionou aí que a morte de Jesus foi planejada antes da fundação do mundo. Caramba, que sentido faz isso se a queda não tivesse sido planejada antes da fundação do mundo? Que sentido faria falar, não, vou oferecer meu filho para morrer pelo pecado humano? Que sentido faz isso se a queda não tivesse sido programada? Então...